agora nós vamos ler um único versículo da palavra de Deus que se encontra no Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Eu vou pedir que projetem esse versículo aqui, que vocês conhecem muito bem. Salmo 119, versículos 105. Acharam? Está ali projetado para vocês, tá? Eu tenho uma tradução aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na tradução aqui diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Feche os seus olhos aí. Pai querido, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, tanto na entrega quanto na recepção da tua palavra, Senhor. Obrigado, porque a tua palavra é uma fonte de inspiração. Ela nos instrui, ela nos educa, ela nos projeta para uma justiça, para uma vida íntegra diante de ti, Senhor. E nós estamos aqui anunciando a escola bíblica dominical, Senhor, porque nós acreditamos que o poder transformador da tua palavra, por meio da ação do teu Espírito, fará de nós pessoas que honram o Senhor, que honram princípios, que honram a tua palavra. Fará de nós famílias mais fortes, abençoadas, homens e mulheres íntegros, que não se dobram diante do erro e do pecado. São dessas pessoas que o Senhor procura e levanta nos dias de hoje, Senhor. E nós queremos te pedir que o Senhor conte conosco, com a tua igreja, com os teus filhos, para uma vida íntegra e de santidade diante do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Conta-se que um pai estava brincando com um filho numa casa que estava em construção. Eles começaram ali à tarde, começaram a brincar, muita empolgação, e o sol estava se pondo, e tudo escuro. O menino subia do primeiro piso e pulava, e o pai abraçava embaixo. Mas estava escuro. E o pai disse assim: você está me vendo? O filho disse: não estou vendo. Mas você tem coragem de pular? Ele disse: eu vou pular. Mas por que você vai pular se você não está me vendo? Perguntou o pai. O filho disse: porque eu tenho certeza que o Senhor está aí embaixo. E o menino pulou e o pai abraçou. Na vida cristã é assim também, irmãos. Tem horas que você não vê nada. Parece que está tudo escuro. Nós precisamos de uma palavra, de uma promessa para você poder arriscar. E quando você sabe que tem a palavra de um pai que não pode falhar, você se arrisca, você toma uma decisão e você pula. E é assim que Deus quer nos ver. Nós somos treinados, o apóstolo Paulo diz: Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de poder, de moderação. E é assim que nós temos que caminhar. E quando não decidimos, alguém decide por nós. E temos tido uma geração nos últimos dias de pessoas que não decidem, e essas decisões estão sendo passadas para outras pessoas. Quando você perde o seu espaço de decisão, alguém vai decidir por você. E nós precisamos entender que nós temos uma bússola que nos orienta, uma palavra que nos traz segurança e que nos traz conforto, e que a vida cristã é cheia de decisões. Então temos muitas decisões, e essas decisões são diárias, e muitas vezes estamos cheios de incerteza. O que fazer na hora da incerteza, né? O ano passado eu fiz um curso sobre tomada de decisão para gestores, e o professor que me lecionou, ele foi formado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E ele disse assim: agora as decisões de hoje, as pessoas não decidem. É um conjunto de coisas. Quer ver? Você quer comprar um carro. Aí você começa a perguntar: quem tem um carro? O que é que você acha do carro?
Você pergunta a outra pessoa. Outra é que vai te influenciar para decidir se você compra ou não compra. E às vezes a pessoa nem gosta do carro. Aí diz assim, mas compra que é bom. Aí a pessoa é influenciada e compra o carro. Mas a gente não ora mais para tomar decisão. E é interessante que quando você sai de casa e coloca o Waze vai decidir o seu caminho, não é você. E se começar um engarrafamento, ele manda você para o outro lado e você vai para o outro lado. Eles estão decidindo por você. E a gente não decide. Que coisa interessante, né? Aí tem coisas importantes como como um cristão, como um cidadão, que a gente não se preocupa e devia se preocupar. Aí a gente diz assim, mas eu sou cristão, eu sou de Deus, será que eu tenho que fazer o seguro do meu carro? Tem, meu irmão, você é igual a outra pessoa. Se você não fizer, a consequência pode ser grande depois. Mas a gente não ora para isso. Mas se for orar, se for questão financeira, todo mundo quer orar, né? Para que Deus abençoe, para que Deus abra as portas. E às vezes as coisas nos mínimos detalhes, tem coisas que a gente não precisa orar, e a gente não decide, e às vezes ainda fica dizendo que Deus está esperando uma resposta de Deus, tá? Você não precisa orar, só se você quiser, para escolher a roupa de trabalhar amanhã. Você não precisa orar se você vai usar o seu Waze lá, a menos que você queira. Mas quando você vai falar de família, você precisa orar. Se você for decidir alguma coisa que vai envolver a sua família, você precisa orar. Você não está mais só, você está com a família. Eu me lembro, eu passei um período fora do Brasil. Quando eu retornei ao Brasil em 2025, um amigo meu, um colega de trabalho, ele deixou a empresa onde eu trabalho e foi trabalhar em Florianópolis. Com poucos meses depois ele me ligou, ele falou, tem um emprego aqui que é a sua cara, é seu perfil. Vem para cá. Aí eu falei, não, eu estou super bem aqui, inclusive a minha esposa está trabalhando comigo. Ele disse, não, mas ela vem para aqui, depois ela procura outro emprego. Vocês estão vendo como é que é? As pessoas não consideram mais o cônjuge na hora da decisão e por isso cometem muitos erros, tá? Toda vez que você for fazer uma decisão, você precisa fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é, a minha decisão está alinhada com a palavra de Deus ou ela fere um princípio da palavra de Deus? Se ela fere um princípio da palavra de Deus, já está errado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui visitar um comerciante lá no Nordeste, e ele disse assim, meu irmão, eu tenho muita dificuldade aqui para vender, então às vezes eu tenho que mentir, e tenho que dizer uma mentirinha santa. Eu falei, meu irmão, quem é santo não mente, e não existe também mentirinha santa. Ele disse, mas se eu não mentir, eu não vendo. Eu disse, vende. Você precisa acreditar no princípio que você crê, que você se aproximou de Deus para crer na palavra de Deus. Então você não precisa mentir. Você pode falar a verdade. Então assim, a pessoa ir orar para saber a Deus se vai mentir ou não, está errado. A pessoa não, esse aí nem frequenta EBD, esse aí, tá? Precisa frequentar, no dia 9 a gente está esperando as pessoas para que venham aqui. Isso você não precisa orar. O meu filho está muito doente, eu preciso orar para saber se leva para o hospital. Ele não está doente? É melhor você, é prudente levar no hospital. Tá? Por quê? Porque existe um princípio também, né, que Deus usa as pessoas, Deus usa os médicos para nos abençoar também, e pode usar um médico para abençoar o seu filho ou a sua família. E por que você não vai levar? Está em dúvida por quê? Tá? Aí o outro irmão, uma vez veio falar comigo, o irmão dizendo assim, olha, eu estou com um problema no meu carro, mas eu não sei se eu conserto ou não. Eu falei, meu irmão, quem é que você carrega no seu carro? Carrego minha esposa, meus filhos. Eu falei, você carrega as coisas mais preciosas da sua vida e você está em dúvida se você deve consertar ou não o seu carro? Prudência, irmãos. Bom senso. Tem coisas, bom senso, prudências, que Deus quer que você tome a decisão. Tem outras que Deus quer que você se ajoelhe na presença de Deus. A vida cristã está repleta de decisões. E eu quero dizer para vocês, todas as vezes que você tomar uma decisão errada, você vai precisar de mais 10 decisões para você acertar o rumo da sua vida.
Por isso que é importante que você esteja preparado com a palavra de Deus no coração e na mente, para que você tome uma decisão correta e evite problemas, né? A palavra de Deus, a Bíblia diz aqui, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Para os meus pés, porque diariamente eu tenho muitas decisões. E para frente, para o meu caminho, porque ao longo da minha jornada na vida cristã, eu terei outras decisões e a palavra de Deus vai ser importante para a gente. São muitas decisões e você precisa decidir. Quando você não decide, você está tomando uma decisão inconsciente. Vou deixar do jeito que está e as coisas podem piorar. E Deus quer que você se posicione. Deus quer que você decida. Deus quer que você assuma a sua postura e faça as coisas corretas acontecerem. Isso é importante. Então vamos fazer isso se for uma rotina da nossa vida, nós precisamos tomar decisão baseadas em princípios bíblicos. Quando nos deparamos com escolhas difíceis, podemos consultar a Bíblia, podemos consultar irmãos experientes, podemos consultar pastores, mas nós precisamos decidir também. Você não pode ficar em cima do muro. Você já sabe, naquelas igrejas do Apocalipse, tem uma que não é quente, nem é frio, é morno. E a Bíblia diz aqui, eu vou vomitar esse aqui, né? É o melhor remédio para o vômito, é água quente, morna. Então, temos que decidir, isso é importante. Muitas vezes a confusão do dia a dia pode nos deixar indecisos, perdidos, mas nós precisamos decidir. E aqui, esse versículo, eu vou falar rapidamente para vocês sobre 4 lições que esse versículo nos ensina. Primeira lição, anote aí, a palavra de Deus como lâmpada para os meus pés. No contexto bíblico, se usava a lâmpada, porque as pessoas não queriam tropeçar à noite, evitar obstáculos, quedas e perigos. É porque nós temos decisões diárias para tomar. Talvez amanhã você vai ter que decidir alguma coisa. Talvez essa semana você tenha decisões importantes e nós precisamos apresentar essas decisões diante de Deus, porque a palavra de Deus é como uma luz, como uma lâmpada para os nossos pés, é uma luz para o nosso caminho e ela vai nos ajudar e vai nos dar o foco. Ela vai tirar nossas distrações. A palavra de Deus vai nos ajudar a chegar no foco. Toda vez que você for tomar uma decisão, faça a pergunta número 1. A minha decisão está alinhada com a palavra de Deus? Se estiver, pode tomar a decisão sem medo. Se tiver dúvida, aí você precisa parar um pouco e pensar, até que Deus traga clareza ao seu coração, né? O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, diz assim, que a palavra de Deus é como a paz de Deus é como um juiz no nosso coração. O que é que um juiz faz? Toma uma decisão, bate um martelo. Um promotor acusa um réu, o advogado de defesa diz que ele é o melhor homem, e o promotor diz que ele assassinou alguém. E leva esse problema para o juiz vai bater um martelo para saber se aquele homem será absolvido ou se ele será condenado. O apóstolo Paulo diz, a paz de Cristo no seu coração será um juiz. Ele vai ajudar você a decidir. Às vezes, você pode estar no escuro como aquele menino que pulou nos braços de um pai. Mas quando ele tem certeza de uma promessa e de uma palavra, você vai tomar a decisão certa. Qual é o cuidado que nós temos que ter? Presta atenção, tem gente que fica assim, vai tomar uma decisão, aí esse não lê a Bíblia, essa pessoa. Vamos ver o que é que Deus vai dizer agora. Aí fecha os olhos, abre e diz aqui, não, abri na genealogia, não era aqui que Deus queria falar comigo. Aí tinha um pastor Gerson Barbosa de Menezes, lá no Nordeste, quando ele estava pregando, disse que um crente foi ler a Bíblia, aí disse aqui, eu vou pedir agora a orientação de Deus. Aí caiu lá em Judas, e Judas se suicidou. Aí ele disse, não, isso aqui não é comigo não, fechou a Bíblia. Aí abriu no outro texto, estava Jesus falando do bom samaritano, vai tu e faz o mesmo. Você está entendendo?
Por que esse método não funciona? Porque Deus, escute essa, Deus não trabalha com mágicas. Deus só trabalha com princípios. Se você conhece os princípios de Deus, você não vai errar na decisão. Você pode até ter dificuldade? Pode. É difícil? Sim, pode ter. Tem decisões que são mais difíceis. Mas você pode orar mais, pode ter a cobertura da igreja, dos pastores, dos irmãos que trabalham no ciclo de oração, que estão orando aqui, intercedendo, e você vai ser abençoado. Então, olha, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, para as minhas decisões diárias, né? Nas pequenas decisões, Ele está comigo. Nas grandes decisões, Ele está comigo. Deus é Deus grande dos grandes milagres, mas Ele é Deus das pequenas coisas também. Então, se você é um servo ou uma serva fiel a Deus, você anda alinhado com o princípio, com a palavra, e você vai fazer o que a palavra diz. Então, a primeira pergunta é: está alinhado com o princípio? Está alinhado, então está certo. Não está alinhado, você não deve fazer aquilo, tá? Se você envolver a sua família numa decisão, você precisa colocar isso diante de Deus, que você está decidindo por uma família, tá? Isso é importante você colocar diante de Deus. A lâmpada serve para iluminar o caminho em momentos de escuridão, tá? E para nos levar a entender a vontade de Deus. Se eu quero entender a vontade de Deus, eu preciso caminhar com Deus. Para eu caminhar com Deus, eu preciso me aproximar dEle, eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso ouvir a sua voz. Porque, irmão, se Deus fizesse uma enquete das orações que recebe no céu, 99,9% é só uma lista de pedidos todo dia. Ninguém para dizer: Senhor, estou parando na Tua presença porque eu preciso de sabedoria. Quando eu vou fazer treinamento de líderes no Haggai, aí eu faço assim a seguinte pergunta: quantos gostariam de receber bênçãos incontáveis de Deus sobre a sua vida, na sua liderança? Ninguém levanta nenhuma mão, levanta as duas logo. Eu disse: e se a gente pensar numa abordagem diferente hoje? Vamos pedir a Deus que aumente a nossa capacidade de receber, e aí nós vamos reter muito mais. O que é que vocês acham? Ninguém pensa sobre isso. Então, às vezes, a gente precisa diante de Deus: Senhor, eu preciso de discernimento, Senhor. Eu preciso que a Tua palavra esteja na minha mente e no meu coração, porque tem decisões difíceis, mas eu quero acertar. E Deus está olhando a sinceridade do seu coração. Nós precisamos acertar, né? Porque uma decisão errada tira você do rumo. A gente perde anos, às vezes, para acertar de novo. Então a gente precisa ter a certeza que a palavra de Deus está conosco aqui, ela é luz nas nossas decisões, é lâmpada para os nossos pés nas decisões diárias. Todos os dias, dezenas de decisões. E é interessante que a ciência diz assim, ó, a pessoa que fala rápido, né? Já viu um cara narrando um jogo de futebol? Ou uma corrida de cavalos? Como é rápido? Ele fala 50 a 53 palavras por minuto. Não são todos. Não sei se aqui alguém consegue. Tá? Eu não consigo, por exemplo. Tá? Mas em um minuto, a nossa mente pensa entre 1.000 e 1.300 coisas. Fica divagando num monte de coisas. Às vezes, quando tem uma decisão, a gente não se concentra, fica pensando em 1.000 coisas. A gente precisa acalmar a nossa vida na presença de Deus para tomar uma decisão certa. Se envolver a sua vida, se envolver a sua família, se envolve os seus filhos, a gente precisa confiar no Senhor. O livro de Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O Senhor estará com você nas suas decisões. O Senhor quer se envolver nas suas decisões. Eu posso dizer para vocês hoje à noite aqui que Deus é a pessoa mais interessada em que você acerte nas decisões. E Ele coloca a palavra com princípios para que a gente não erre. Diariamente, a palavra é luz para
os nossos caminhos e começa mostrando as decisões diárias. A segunda lição que aprendemos nesse versículo, que a palavra de Deus é luz para frente, para o caminho, para o futuro, né? Revelação das tuas palavras, disse o salmista, no Salmo 119, 130, dá entendimento aos simples. É aqueles que temem ao Senhor que são abençoados. E às vezes a gente fica esperando de Deus um mapa. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, ele saiu sem um mapa. Não tinha nem um guia 4 rodas naquela época para ele ajudar a saber para onde é que ele ia. Eu me lembro que na década de 90 eu ia para São Paulo, eu tinha que pegava um mapa, abria na mesa, aquele mapa enorme assim, e às vezes era mais de uma página, tinha que passar as páginas, eu ficava estudando, quando eu sair dessa rua eu vou entrar nessa. Hoje eu tenho o Waze, né? Mas a gente queria um mapa. E tem muito crente orando a Deus para um mapa. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Abraão não disse, Senhor, manda o guia 4 rodas espiritual para que eu acerte na minha jornada. Não. Abraão obedeceu. E Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O perfeito era o temor a Deus na presença dele, que o que Deus dizia, ele fazia. E um dia, a primeira vez que eu fui em Hortolândia, irmãos, eu fui com um amigo, eu estava lá na Unicamp, fui com ele, levar ele na casa dele, dar uma carona de volta. Aí eu preocupado, deixa eu pegar o mapa, ele falou, não, eu moro lá, você vai comigo. Ele sentou do meu lado, me disse tudo, não errei uma rua. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, você quer que Deus te dê um mapa ou que Ele ande do seu lado, dizendo toda a direção para a sua vida? Você quem faz essa escolha. Abraão disse, eu quero a tua presença. Quando Moisés estava diante dos grandes obstáculos, que ele via mar vermelho, que ele via exércitos, ele disse a Deus, Senhor, se a tua presença não estiver comigo, não me faça sair nem desse lugar. Eu preciso da tua direção. Eu preciso da tua orientação. Eu preciso da tua presença. Mas nós nos tornamos, irmãos, uma geração que não ora mais. Nós somos a geração do WhatsApp. Antes nós orávamos pelos pastores. Antes nós orávamos pelos missionários. Antes nós orávamos pelas pessoas doentes. Mas hoje nós não oramos, nós mandamos um WhatsApp para saber se a pessoa está bem. Antes a gente recebia a Bíblia com tanto temor. Na minha casa era assim, todo presente de um filho, 7 anos, era uma Bíblia, eu não podia escolher. A Bíblia aos 7 anos, eu podia escolher o presente dos 8 anos, mas dos 7 não. Na minha casa todos receberam uma Bíblia aos 7 anos. E tinha que ler já no primeiro mês o livro de João, todinho o Evangelho de João. Porque meu pai chegava de noite e começava a sabatina, para ver se eu lia ou não li. Foi que você leu no capítulo 1. Aí a gente ficava dizendo lá, o coro, tá? Todo mundo fazia isso. Uma Bíblia. Hoje as pessoas têm vergonha até de andar com a Bíblia na mão. Misericórdia, não anda com a Bíblia mais. Né? Aí diz, não, mas eu tenho uma Bíblia aqui, eu não abro, mas eu ligo a minha Bíblia aqui. Né? Você pode até ligar a sua Bíblia, mas a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés. Luz para os seus caminhos, que você tem que tomar decisão todos os dias, e Deus está querendo abençoar a sua vida. Se debruce diante de Deus, na palavra aqui. Leia a palavra, converse com o Senhor. Deus guia a sua vida por meio da palavra, não de um mapa. Deus não quer dar mapa a você. Deus quer ir com você. E isso faz uma diferença muito grande. Um mapa pode lhe dar a noção de um destino ou uma direção, mas nem sempre levará a um lugar correto. A primeira vez que eu fui no Palavra da Vida, na instância Palavra da Vida, lá em Atibaia, eu errei, estava com o Waze na mão. Ele me mandou para dentro de uma favela. Quando eu fui entrando na favela, uma moça levantou a mão e disse assim, o que é que o senhor veio fazer hoje aqui? Eu falei, não, eu estou procurando a instância Palavra da Vida, e o meu Waze me mandou nesse caminho. Ela falou, moço, saia daqui, esse ambiente é muito pesado, não entre nem aqui mais, volta daqui mesmo.
Está vendo? Os mapas e as orientações humanas são boas, mas tem limites. Mas eu nunca vi uma pessoa se aproximar de Deus para Deus dar uma direção errada. Você já viu isso? Deus não dá a direção errada. Deus quer dar a direção certa para você. O Senhor quer caminhar com você. Você não vai precisar do mapa, você vai precisar da presença dEle. Nem precise se preocupar com os detalhes na caminhada, porque Deus está se preocupando com os detalhes da sua jornada e da sua caminhada. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da Bíblia, nós precisamos entender que o convite que Deus fez a Abraão para um lugar que ele nem sabia, quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé, e diz assim: e Abraão foi chamado sem saber para onde ia, porque ele cria na promessa de uma pátria celestial, e que foi chamado por Deus para ser o pai de muitas nações, e por causa da obediência a Deus, foi o único homem na Bíblia que foi chamado de amigo de Deus. Isso é relacionamento, isso é coisa muito séria diante de Deus. O salmista do Salmo 48 disse: porque Deus é o nosso Deus para todo sempre, Ele será o nosso guia até a morte. Quem você consulta na hora de uma decisão? Quem é a sua bússola? Qual é a sua orientação? Quem é o seu guia? O salmista decidiu: o meu guia é Deus, e eu já decidi, Ele será o meu guia até a morte. Eu quero fazer essa oração com você hoje no final dessa mensagem, que Ele vai ser o seu guia para sempre também, se Ele ainda não é. Terceira lição que aprendemos nesse versículo: o poder de Deus nas nossas decisões. Que coisa interessante, o poder de Deus nas nossas decisões. Quando você precisa tomar uma decisão, o que é que você faz? Tem muita gente que fica agitado. Aí é uma decisão, é difícil. Você já se aproximou de Deus? Irmãos, você sabe como é um ambiente da Unicamp? Eu trabalho no ambiente da Unicamp há 30 anos. Ambiente pesado, tá? Do conhecimento. Que Deus parece que está do lado. Eu entro na sala de aula para dar uma aula lá, eu oro assim, digo: Senhor, que essa aula hoje seja a melhor aula que eu já dei. Porque eu vim aqui para influenciar alunos, eu não vim só para passar um conteúdo. Irmãos, que coisa interessante. E eu vejo muitos deles transformados, né? Um dia eu passei um exercício para um aluno, aí eles copiaram. Isso é aluno de pós-graduação, tá? Eu estou falando, não é aluno de graduação, não. Mas integridade não tem idade. E chegaram e copiaram o mesmo exercício e me entregaram. Aí quando terminou a aula, eu falei: eu gostaria de falar com fulano e cicrano aqui. Aí eles ficaram. Aí eu disse para ele assim: quem foi que fez o exercício? Aí o disse: não, nós fizemos. Eu falei: olha, mas eu elaborei um exercício que jamais poderia ter resposta igual. Nem Oswaldo de Souza, um dos maiores matemáticos do Brasil, conseguiria chegar nisso aqui. Então tem alguma coisa errada aqui. Aí eu usei a sabedoria salomônica. Lembra do menino que uma mãe dizia: é meu, o outro dizia: é meu. Salomão disse: então, peraí, eu vou partir no meio e dar um pedaço para cada um. A mãe, que era mãe, disse: não vai cortar não, é meu filho. Salomão disse: essa aqui é a mãe. Aí eu falei: quem fez? Aos dois, eu disse: não, mas aqui não pode. Aí eu expliquei que não podia ser igual, porque eu usei uns números aleatórios, e jamais eles poderiam chegar nos mesmos números iguais. Podia chegar em alguns, todos não, dificilmente. Aí eu falei: então é o seguinte, eu vou corrigir, o trabalho vai valer 10. Não sei quantos vocês vão tirar, pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10. Eu vou dividir por 2 e dar a metade para você e para você. Tudo bem? O que não fez ficou calado. A outra disse: não, professor, isso não é justo. Não é justo porque eu trabalhei muito aqui. Eu falei: então você fez o trabalho, não foi? Aí eles disseram: foi. Olha só. Aí o que é que eu poderia fazer? Eu poderia dar um 0 para o outro, que eu já dei no passado eu dava 0. Não, você pode ir, você já sabe a sua nota. Eu já dizia mais assim, tá? Sua nota você já sabe. Aí eu chamei ele e disse assim: olha,
por que você não me procurou se você teve dificuldade? Você poderia ter me pedido um dia ou dois a mais, eu poderia ter tirado suas dúvidas. Mas se você declarar na frente, na minha frente, na frente do colega, que você copiou o exercício, eu te dou outra chance. Aí ele disse, professor, eu copiei. Copiei tudo. Eu falei, então, você sabe quanto você merecia? Ele disse, eu sei. Eu falei, mas eu vou te dar uma chance, eu vou te dar 3 dias. E aquele rapaz fez. E qual não foi a minha surpresa depois de uns 3, 4 anos num evento em São Paulo, eu encontro aquele jovem, ele me procurou, ele disse, eu nunca esqueci daquela lição. Eu falei, pois é, vocês estão sendo treinados para serem homens íntegros, dentro de uma universidade que não ensina integridade, mas vocês aprenderam um pouco de integridade lá. Então aquilo faz uma diferença muito grande, e isso é uma lição que fica na vida das pessoas, né? É uma lição importante, o poder de Deus nas decisões. E meus irmãos, eu queria dizer para você, se o seu filho está envolvido em uma decisão difícil, sua filha, entre com ele em oração. A gente está se tornando também uma geração que fica terceirizando as orações. O filho pede oração, diz, não, tá bom, guarda, terça-feira tem um culto na igreja, nós vamos pedir o pastor para orar. E por que você não ora ali? Uma vez o meu pai foi acordado 3 horas da madrugada, uma irmã chegou em casa e disse assim, pastor, vem aqui em casa, porque o meu marido chegou embriagado e está endemoniado. Vem aqui expulsar o demônio. Meu pai disse assim, irmã, expulse você mesma. As pessoas não estão preparadas, querem terceirizar tudo, porque não querem compromisso com Deus e com a sua palavra. Então nós temos que estar prontos para essas coisas. O poder de Deus nas decisões é muito importante. Muitas vezes tomando decisões baseadas nos sentimentos, porque parece que vai dar certo, né? Mas a gente precisa tomar decisão baseadas na palavra. Veja o que a palavra diz em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Você conhece esse versículo? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ou de uma espada bigúmia. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, onde a ciência ainda nem chegou nesse ponto. Divide a alma e o espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sabe que a palavra de Deus, ela corta sem ferir. Ela corta dizendo, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Não se envolva com isso. Deus quer que você se envolva com outra parte. Ela faz assim, irmãos. Ela não corta para ferir, ela corta para discernir. Para mostrar, esclarecer a sua dúvida. E mostrar que Deus está interessado em que você acerte nas decisões, né? A gente precisa entender que esses versículos na palavra de Deus, eles são muito importantes na nossa vida. Então elas são muito fortes nas nossas decisões. O que é que você faz? Vamos orar, né? Decisões difíceis, oração, palavra. Nós queremos acertar porque uma decisão difícil dessa pode trazer um prejuízo muito grande para a nossa vida e um atraso do ponto de vista espiritual. Portanto, eu vou para a presença de Deus porque eu sei que Deus quer abençoar a minha vida. A palavra de Deus, ela é cortante, penetrante, traz discernimento e sabedoria para que você tome as decisões corretas. Isso é muito importante para você. Quando me chamaram a primeira vez para assumir um cargo na Embrapa em 2009, eu disse assim para o chefe que me chamou, eu agradeci muito pela confiança e disse assim, eu só assumo esse cargo baseado em algumas coisas. Eu sou um pregador de integridade. Qualquer decisão que quebra a integridade, eu saio da gestão no mesmo dia. Eu não aceito isso. A pessoa fez o olhinho, fez desse tamanho assim. Não esperava que eu dissesse isso. Você vai oferecer um cargo, aí a pessoa ainda diz isso. Se for para andar em integridade, fazer o que é certo, pode contar comigo. Se não for, eu não preciso desse cargo. Comecei naquele dia, já estou há 14 anos lá. Tomando decisões todos os dias. E ensinando que a gente tem que ter integridade. No dia que precisar colocar o meu cargo
diante de Deus, por causa de uma decisão errada, eu entrego o cargo à diretoria da Embrapa. Está aqui na sua mão. Eu não preciso desse cargo, não. Porque eu fui treinado para decidir baseado em princípios. O meu pai dizia, nunca minta para você sair bem. Fale a verdade que Deus honrará a sua palavra. Se você fizer isso, Deus vai honrar a sua vida, o seu coração e a sua palavra. E eu quero concluir essa meditação hoje à noite. E eu gostaria de orar com algumas pessoas hoje à noite. Essa palavra nos ensina como aplicar Deus no nosso caminho, na nossa vida, diariamente. Para que Deus ilumine os nossos passos, devemos dedicar um estudo e a meditação da palavra. Se você não tem tempo durante a semana, venha para a EBD no domingo aqui. Eu tenho certeza que você vai crescer muito. Você vai ser edificado, né? Isso é muito importante. O que adianta termos a luz, termos a lanterna na nossa mão, mas nós não usamos essa luz e essa lanterna? Do que adianta você ter a Bíblia na sua casa aberta no Salmo 91, como muitos fazem, em cima de um jarro, ou em cima de uma mesa, ou em cima de um centro, se essa palavra não faz diferença nenhuma na sua vida? Nós precisamos trazer essa palavra para o coração, como Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. É a palavra no coração. Ela não sai do coração. Por isso que o salmista, no mesmo salmo, disse, eu escondi. Ele usou essa expressão. A tua palavra no meu coração, porque eu não quero pecar contra a tua santidade. É uma decisão difícil, irmãos. Mas eu quero dizer para você que essa decisão vale a pena. Essa decisão vale a pena. Você não pode andar no escuro o tempo todo. A palavra de Deus é luz para iluminar, para te orientar e para que você faça a decisão certa. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Deus está nos chamando uma geração de homens e mulheres comprometidos com a verdade, com a integridade, que é uma coisa rara nos dias de hoje, é uma pessoa que não se dobra e não se curva diante do erro. Quando um guarda vem para você e ele quer lhe multar, o que é que você faz se você estiver errado? Você quer a multa? Ou você diz, não, eu te dou um dinheiro aqui para você não me multar. Eu estava andando no centro de Campina Grande com meu irmão, faz alguns anos. Vocês já conheceram aqui esse meu irmão. E a gente parou, ele tirou o cinto. E ele estava andando sem um cinto. Quando eu parei no sinal, um guarda encostou assim e disse, por que você está sem o cinto? Aí ele falou assim, eu estou errado. Ele colocou o cinto. O guarda disse, então eu vou multar você. Ele disse, o senhor está certo. Porque eu estava sem o cinto. E o guarda queria receber dinheiro assim, mas se você me der alguma coisa, eu tiro a multa. Ele olhou para o guarda e disse assim, eu estou errado. Eu mereço a multa. Você pode me multar agora. Ele puxou o talão para ameaçar e disse, não vou ameaçar você não, não vou multar você não, você foi tão sincero, vá embora. Mas a gente é colocado diante de muitas decisões como essa. O que você faz na hora dessa? Na hora do imposto de renda, falo a verdade? Tá? Quem é o princípio que está dominando? Qual é o princípio que domina o seu coração? É da verdade? Jesus Cristo, no final do capítulo 17 de João, disse assim, Pai, santifica-os na verdade. Deus quer santificar a sua vida na verdade, para que você ande em verdade. E é em verdade que você vai triunfar. O apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios, não podemos nada contra a verdade. Nós temos que andar a favor da verdade. E a verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você tem a verdade, é porque você tem JC carimbado no seu coração. Jesus Cristo. E você vai tomar decisões erradas.